Olá, pessoal, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, todas as famílias estejam bem aí. Muito prazer em ter vocês conosco mais uma vez. Boa noite a todos. Um prazer grande aí pela audiência mais uma vez nesse webinar. Hoje a gente tem um tema super relevante, né? A gente tem um tema super relevante para todos os momentos, mas que tem sido uma demanda grande para muitos dos clientes nossos e da AWS, especialmente nessa fase de pandemia, né? Que é a otimização de custos. Então, hoje a gente tem aqui dois caras que conhecem muito bem o tema, e a gente vai bater um papo sobre as melhores práticas, sobre as questões relacionadas à governança da otimização de custos. Beleza? Bom, eu vou apresentá-los. Primeiro, quem está aqui com a gente é o Arthur Basbaum, esse garoto que eu conheço há tanto tempo, né, Arthur? Você está bem, cara? Tudo bem, Rafa? Como é que você está? Tudo bem. O Arthur tem uma história grande na AWS aqui no Brasil, conhece bem a realidade brasileira, embora esteja vivendo em Seattle já... Há quanto tempo, Arthur? 2 anos já, não? Tem 2 anos, tem 2 anos. 2 anos. E ele trabalhou muitos anos aqui no Brasil, liderando uma frente de Cloud Economics, né? Então, trabalhando com diversos clientes aqui no Brasil. Agora o Eric veio. Aí, garoto! Agora você vai ter que esperar o Arthur dar as boas-vindas. Então, seja bem-vindo, Arthur. Seja bem-vindo. Não, pode ligar a câmera, Eric. Fica aqui, cara, com a gente. Não vai embora, não. Seja bem-vindo, Arthur. Seja bem-vindo, Eric. Obrigado. As primeiras palavras de vocês, Rafa. aí. Prazer estar aqui com todo mundo. É um tema que eu tenho muita paixão. É um prazer aí poder compartilhar aí algumas dicas, alguns aprendizados que eu tive nessa jornada com vários clientes do Brasil e aqui nos Estados Unidos também, que eu vim para cá muito para trabalhar com clientes aqui da costa oeste americana sobre esse tópico. É um tema... Ele diria que é um tema, eu diria que é um tema mundial, otimização de custos. Fala aí, Eric, seja bem-vindo. Obrigado, Rafa. Para mim, cara, é um prazer estar aqui com vocês dois aí, né, duas feras. Realmente é um tema aí muito importante, né, ainda mais, não só pelo momento que a gente vive, mas para qualquer coisa, né, a otimização de custos é sempre bom porque é um ciclo, né, a gente consegue ter uma economia e depois tem investimentos em outras coisas, então acho que é bem legal isso daí. Você dizia, a gente perdeu você, Arthur, quando você dizia que era um tema mundial. Eu estava tentando adivinhar o que você ia dizer. Dizer que é um tema que, independente do tamanho da empresa, muitas pessoas ainda estão tentando descobrir como fazer isso de uma forma muito boa. Então, é um prazer estar aqui hoje, compartilhar com o pessoal que está aqui escutando a gente, aprendizados que eu tive nos últimos 4, 5 anos, né? Eu estou na AWS há bastante tempo, né? Comparado às outras pessoas. Então, a média geral. Eu vi muita coisa mudando nesse assunto. Então, é um prazer estar aqui com o pessoal, responder a dúvida que vocês tiverem. Legal. Muito bom, gente. Então, como a gente sempre comenta, tá? Faça perguntas, tá? Hoje a gente tem, como aconteceu no último webinar, a gente tem uma moderação de perguntas e a gente vai entrando e comentando. Podem fazer perguntas ao longo da apresentação, que a gente vai inserindo essas perguntas aqui para o pessoal, para o Eric e para o Arthur. É isso aí, gente. Vamos começando então, Eric. As primeiras palavras são tuas. Eu acho que, de antemão, eu queria comentar que, diferentemente do mundo on-premise, onde as necessidades muitas vezes estão mais voltadas para o aspecto técnico, a governança técnica na nuvem envolve também essa análise contínua de custos, né? Começa aí, toca aí, meu amigo. Fique à... Opa, Rafa, obrigado. É exatamente esse ponto que você falou, né? É muito importante. Acho que quando a gente segue um cronograma de projetos, né, um cronograma de uma jornada para a nuvem, é muito importante a gente, antes de tudo, entender que a governança de uma otimização de custos, né, a governança de custos, ela muda, né? Porque, tradicionalmente, se a gente puxar como era, né, o modelo de consumo de infraestrutura de TI, como que ocorria? As equipes de TI, né, o profissional de infraestrutura, o profissional de software, eles eram os solicitantes dos equipamentos, né? Então eles faziam um levantamento de requisitos de hardware e software que eles precisavam para suportar uma demanda de negócio deles e passavam isso para dentro da empresa, né? Passavam isso para a equipe de finanças.
E ali a equipe de finanças, para ele, aquilo era muito bom, né? Porque ele tinha um controle fácil daquilo, ele tinha uma previsibilidade, né? Relacionada ao fluxo de caixa dele, relacionado ao controle geral dele. Porém, se a gente olhar para a equipe de finanças, isso era legal, mas se a gente for olhar pelo dinamismo do negócio mesmo, né? Se a gente olhar para o negócio em si, às vezes não era muito interessante, porque a gente tinha essa questão de longos processos de aquisição. Então, para fazer uma aquisição, muitas vezes passava por processo de RFP, passava por outros processos que levavam em torno de 1 mês, 2 meses, até que você tinha uma infraestrutura disponível para você poder testar. Então, isso entra nessa questão de alto custo de falha, né? A gente, tendo essa questão de tempo, de investimento em grandes hardwares ali, digamos assim, você corre um risco de investir e sobrar recurso, investir e apenas para um teste ali de um projeto, então você perde tempo e dinheiro relacionado a isso, né? E o modelo de consumo tradicional de TI, ele é diferente do da nuvem exatamente por conta disso, né? A nuvem, ela já traz um dinamismo para você. Ela possibilita o profissional de infraestrutura ter uma agilidade, né, de inovação, né? Ela diminui ciclos de aprovação, ela diminui ciclos de negociação. Então, isso diminui também o custo de falha, porque a nuvem, ela te possibilita ali, caso, sei lá, você está tendo custos altos dentro de um projeto, você pode simplesmente ali no console parar uma chamada de API, desligar algum recurso. Então, acaba ficando mais rápido, né? Porém, você acaba tendo esse problema de governança, porque você está dando um controle de custo, porque a nuvem, ela é sob demanda. Então, você dando esse controle de subir recurso, desligar recurso, subir novos projetos lá dentro, acaba perdendo, finanças perde esse controle. Então, o profissional de TI, o cara ali que executa o projeto em si, ele acaba se tornando também responsável por esse custo em nuvem, né? É muito importante você ter todos os times, né, envolvidos no novo projeto, deixar eles cientes de que qualquer recurso, se uma aplicação nova vai utilizar um S3, aquilo vai gerar um custo para você, né, Arthur? É isso mesmo. Eu acho que dentro da minha jornada, falando com vários clientes sobre esse tópico, eu acho que o que acontecia mais comum, a reclamação mais comum, era que, por um lado, o time de infra queria alavancar os benefícios da nuvem, então ele queria fazer as coisas mais rápido, o tempo de lançar uma máquina era muito mais rápido, mas ele não conseguia dar essa visibilidade para finanças. E aqui é o ponto crucial de toda essa apresentação, porque você pode até argumentar e falar assim, putz, mas eu quero fazer as coisas mais rápido, por que tem que ficar toda hora finanças me incomodando, né? A maioria das pessoas que eu falava eram pessoas do time de tecnologia, então eles às vezes não entendiam, tinham uma certa dificuldade de passar essa mensagem para finanças, né? Ó, aqui é mais rápido, aqui é diferente, não dá. Acontece que o time de finanças existe nas empresas para garantir que aquela empresa não quebre, ela é responsável pelo consumo médico sobre o contexto de saúde financeira daquela empresa. Então, ter tópicos como budget, forecast, você falar para ele de nuvem como é um gasto dinâmico, que você vai pagar pelo que você usa, é uma mensagem que pode ser um pouco difícil para o time de finanças engolir, porque ele não quer te dar um cheque em branco. Ele confia que você sabe o que você está comprando, ele confia que você vai ter algum controle, mas tem que mostrar isso para ele. É como se fosse uma relação de confiança, tá? Então, você pode estar fazendo tudo direitinho, rápido, fazendo mais deploys por dia. Se você não tem essa comunicação pronta com o seu time de financeiro, pode ser um problema a longo prazo. Então, acho que dentro desse modelo de consumo de nuvem é muito importante que tanto o time de tecnologia entenda que não é para parar a agilidade que a AWS te oferece, mas você tem que dar o mínimo de visibilidade ao time de finanças. E o time de finanças, por sua vez, que está acostumado a ter todo aquele controle que o Eric comentou aqui no modelo tradicional, de comprar antecipado e tudo mais, ele tem que ajustar, tá, alguns das métricas dele, mas ele tem que ter ele tem que entender um pouco que nuvem é diferente. O profissional de tecnologia ali, né, ele acaba deixando de ser apenas o cara construtor, né, então ele se torna um operador e proprietário dos seus produtos, né, ele acaba tendo uma responsabilidade maior ali na parte histórica de finanças, então. Mas assim, acho que depois que a gente olha isso,
qual que seria o próximo passo? Pô, o cara, beleza, então eu vou olhar para essa questão de custo, tá? Mas por onde que eu começo, cara? O que eu faço? Eu acho que primeiro tem que ter o entendimento de quais que são os tipos mais comuns de desperdício na nuvem, né? Então, se a gente trocar, se a gente pegar aqui, dar a liberdade, como eu estava citando, para um profissional ele subir coisas e tudo mais, você sempre vai ter um custo alto, você não vai ter um controle daquilo, né? Então, aonde que você tem que tomar cuidado? Defina políticas de controle de acesso. A AWS, a gente vai falar mais para frente, mas ela permite que você tenha ali atrelado diretivas do IAM, que você pode bloquear um usuário de subir instâncias que não estavam programadas, que não estavam combinadas ali dentro da organização, né? Esse é um desperdício comum. Conheça os modelos de preço disponíveis. Na AWS a gente tem vários modelos de preço, né? Primeiro que a gente tem o on-demand, que essa questão do on-demand a gente já tem vários tipos de cobranças, né? A gente tem cobrança por tempo, a gente tem cobrança por volume, a gente tem cobrança por configuração de máquina, tirando o on-demand ainda, a gente tem outros tipos, a gente tem a questão de reserved, né, de instâncias reservadas, de saving plans, a gente tem a questão de spot. Então, é muito importante todo mundo conhecer esses modelos de preços disponíveis, né? Mais para frente a gente vai citar também, selecione os modelos adequados, né, os tamanhos adequados, porque é a questão de right sizing. O pessoal, quando faz um lift and shift, muitas vezes acaba levando a máquina do tamanho que ela estava lá no on-premise dela, né? Ou então, quando inicia um projeto na nuvem, por medo de a máquina não atender a especificação da aplicação dele, ele acaba superprovisionando um recurso e acaba deixando ali, né? É muito difícil depois, é muito raro depois você redimensionar isso. Até um exemplo, porque a gente pega muito isso nos nossos projetos, né? Legal, defina um orçamento, budget e planejamento. Isso também não ocorre muito na AWS, né? Quando a gente fala de complexidade com os projetos na AWS, né? Porque existe uma complexidade, existem muitos serviços da AWS, existem 165 tipos de instâncias, para você ter uma ideia. Então, é complicado também você ter ali, definir o seu budget, olhar um forecast e ainda ter o controle do seu projeto, né? Realmente fica mais difícil. Se a gente pegar relatório, também, o pessoal está muito acostumado a olhar performance, está acostumado a olhar a questão de desempenho, segurança e tal, e sempre acaba deixando os relatórios, visualizando relatórios de custos por último, né? Então, esses pontos, assim, a AWS, cada um oferece uma ferramenta para que você tenha uma visão melhor. O último ponto que a gente tem aqui é estabeleça um modelo contínuo. Essa questão de você fazer um redimensionamento, fazer um right sizing, de você olhar se tem recurso ocioso ou não, é muito importante você trabalhar de forma contínua. Isso porque a gente vai citar mais para frente também, mas a AWS ela sempre lança novos serviços, né? Então, de uma forma natural da nuvem, você acaba novamente deixando coisas para trás, né? Acaba novamente tendo máquinas muito superprovisionadas e tudo mais. Então, é muito importante você ter ali, montar uma equipe que vai olhar para isso, né? Ter alguém que olhe para ter um processo contínuo. E acho que a gente pode já iniciar, né? Olhando para esse primeiro item aqui que a gente tem de definição de política de controle de acesso, mostrar uma ferramenta que apoie vocês nisso, né? Como que eu faço? Beleza, a gente tem todos aqueles 6 itens ali que pode ocorrer de gerar uma despesa, de gerar um consumo que eu não olhei. E qual ferramenta que eu uso para fazer essa política de acesso? O que eu faço para ter uma alocação de custos, para ter uma divisão de custos, né? Primeiro ponto, a AWS ela fornece uma ferramenta muito interessante, né? Que te dá essa governança, né? Que te permite uma maior governança, que é o AWS Organizations. O AWS Organizations ele centraliza diversas contas para você ter ali essa gestão melhor de faturamento, para você ter um controle de acesso, para você ter segurança. Então, você consegue ter políticas definidas na sua conta master e apontando para as outras por exemplo, olha, na conta de produção, eu não quero que suba a instância X. Então, você consegue ter esse controle, né? Você consegue fazer de forma centralizada, e isso é muito importante. E aqui a gente tem alguns modelos, né, de como que usa o AWS Organization. Então, se você pegar
o primeiro aqui, unidades de negócio, você pode ter um controle por equipes, né? Então, a equipe de vendas, ela pode ter a conta dela, a equipe de retail pode ter, a equipe de infra pode ter, e daí você consegue ter essa divisão de custos. Olha, time de infra, você está gastando tanto e mandar conta e dividir esses budgets. Né? Um comentário. Só um comentário aí. Isso é muito importante para o pessoal que está escutando, que você faça o quanto antes dentro da sua organização. Então, se você hoje está começando a usar a nuvem, é o momento ideal para você começar a estabelecer esse tipo de setup, porque é muito difícil, depois que você já tem muito ambiente, muito workload dentro de uma conta, você distribuir ela em contas separadas, mover esses workloads é um pouco chato de fazer. Então, é uma discussão que é importante você ter. Muitos clientes que estão, assim, um ou outro workload, estão começando a utilizar, é importante que você tenha isso já definido do seu lado. Eu acho que tem um ponto interessante, Eric, para comentar, enquanto o Arthur volta aí, que realmente essa governança inicial ela é super relevante. O Organizations ele dá essa possibilidade. Principalmente quando a gente olha várias contas ao mesmo tempo, né? E esse uso, é importante dizer para todos aí que o uso de várias contas AWS ajuda nessa governança, né? Tanto no aspecto de custos, quanto no aspecto de segurança também, né? De governança de todo o ambiente. Então, é muito interessante pensar nisso, em contas para tipos de workloads, contas para determinadas fases de um mesmo workload, como está aí, né? Produção, desenvolvimento, QA, né? Stage. Então, acho que isso é interessante dizer. Agora, também é bom comentar. Estamos te ouvindo sim, Arthur. É bom comentar, só para concluir, que mesmo que você não tenha eventualmente organizations, tá? Você consegue criar esses guardrails, né? Esses limitadores, essas estratégias de permissionamento, usando, por exemplo, a AWS IAM, né? O que gerencia toda a parte de credenciais, você consegue definir policies, você consegue definir, por exemplo, através do config rules, por exemplo, guardrails para evitar que itens no seu ambiente subam sem tags ou coisas desse tipo. Então, tem alguma alternativa. Estou comentando isso para dizer, se você está rodando e não tem organizations, calma que tem uma saída, tem uma maneira de você resolver esse problema, mesmo sem organizations, tá? Mesmo sem ele, embora ele é uma solução recomendada quando você está construindo o ambiente, né? Por conta da governança toda que isso tem. Eu acho que é exatamente esse ponto que o Arthur ia citar, porque assim, né? Como eu falei, né? A gente está colocando num cronograma de projetos, né? Iniciou o projeto na nuvem, a jornada na nuvem. Se você tem a possibilidade de começar com a AWS Organizations, é muito interessante, porque depois que você já está na nuvem e você não tem organizations, fica mais complexo pela questão de você ter que migrar. Imagina você migrar um e-commerce de uma conta para outra, né? Realmente você pode correr o risco de ter um downtime ali. Mas depois que a gente... Mas você também pode plugar essa conta em um organization novo, né, que você tem. Eu queria aproveitar, só para aproveitar a interação, Eric, trazer aqui o João Mancini, ele faz uma pergunta bem interessante aqui, ó. Qual a melhor recomendação, né, para essa segmentação de contas? Por unidade de negócio, por ambiente, dev, homolog, prod, por projeto, como que você define? Quer comentar, Arthur? Oi, sim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu vou deixar a câmera desligada para ver se... Ótimo. João, isso vai depender muito de como são estruturados os centros de custos dentro da sua empresa, tá? Se você tem... Eu normalmente recomendo os clientes a quebrar as contas de acordo com como ele quer reportar isso para o time de finanças. Então, se você tem aí um ambiente onde você tem um centro de custo para o time de vendas, um centro de custo para o time de marketing... É interessante que você quebre as contas dessa forma, porque é mais fácil para você reportar depois para o time de finanças ou para o próprio time de finanças ver quanto que cada um gastou, tá? Mas não é comum, por exemplo, você ver essa quebra por aplicação. Às vezes, times de TI, eles querem ter um controle ainda mais fino disso, tá? Aí, no caso, são alguns exemplos só que vocês encontram. Isso vai depender muito de como é a sua estrutura, como é o seu centro de custo dentro da sua empresa, tá? Exatamente. Eu acho que esse só complementando, não existe uma regra de ouro, né? É muito ali como você espera organizar. Essa visão de por ambiente, dev, homolog, prod,
adicionalmente, ela é interessante até para você limitar os atores que vão interagir no teu ambiente, tá? Normalmente isso pode ser um caminho interessante. Muito embora você tenha recursos no IAM, por exemplo, para definir políticas de acesso no ambiente, né, em partes do ambiente, mas é muito comum as empresas dividirem tanto por projeto quanto por ambiente. Agora, acho que a maneira como você precisa dividir as caixinhas é o ponto interessante, né? É o ponto que você deve seguir aí. E aí, só essa questão de acesso do Ian, só para dar um exemplo para o pessoal que está escutando a gente aqui, Eric, uma recomendação que eu dou muito comum para os clientes aqui, se você tem o seu time de dev centralizado no Brasil e os seus clientes estão no Brasil, suas aplicações estão todas no Brasil, cara, a AWS tem 22, 23, bloqueia o acesso das outras regiões que você não vai utilizar. Isso vai te ajudar a evitar um erro, porque às vezes as pessoas lançam uma máquina, um cluster, uma coisa sem querer numa região diferente. Então, quando a gente fala de política de acesso, é muito isso, garantir que o pessoal tenha acesso ao que ele precisa mesmo de executar. Tá? E dentro de contas, como o Rafa falou, você pode ter um ajuste mais fino. Então, se o time de dev, por exemplo, está usando só máquina da família T, que é uma máquina menor... Mas ele vai dizer que você poderia limitar, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui, Eric, que eu queria aproveitar. O Rafael Santos, meu xará aqui, ele faz uma pergunta sobre ter várias contas e você precisar conectar essas contas dentro de um ambiente on-premise, por exemplo, via VPN e tal. Existem soluções aí, Rafael, até essa daqui eu posso responder, Eric. Tem várias soluções para resolver esse problema de conectividade, tá? De alguma forma, você pode, se você tiver um Direct Connect, por exemplo, que é um link dedicado da AWS, você consegue plugar isso em várias contas, ou com VPN você também tem algumas alternativas. Uma alternativa nova, bastante comum, é o que a AWS chama de Transit Gateway. Esse cara, ele é bastante utilizado para esse tipo de cenário. Então, vale a pena dar uma olhada, porque você normalmente poderia chegar com essa conexão numa das contas, tá? E dessa conta você conectar e fazer todo o processo de interconexão com as demais, para que você não tenha que ter, por exemplo, uma VPN para cada conta que você está criando, né? E tudo mais. Eu estou falando, imaginando que você está tentando conectar ambientes on-premises com essas contas, né? Então, tem alternativas, né, Eric? Exato, cara, exato. Além do Transit Gateway, a gente tem o site-to-site mesmo. É claro que o Transit Gateway te ajuda a ter também uma centralização ali de configurações, né? Exato. E aí, só para finalizar, ele faz uma pergunta sobre os custos, né? É importante dizer assim, os custos de upload na AWS, que são normalmente os custos mais graves, você não paga por upload, você paga por download, né? Então, você vai ter que ter uma conta para receber esses serviços compartilhados e não vai ter jeito. Esses custos no começo tinham muitos serviços que você não conseguia ratear tagueando, né? Fazendo tags e fazer essa divisão. Hoje são raríssimos os casos, mas é comum que algumas empresas tenham um percentual muito pequeno dos custos que são compartilhados, como, por exemplo, esses serviços que você eventualmente precisa compartilhar por uma razão intrínseca da arquitetura entre várias contas. Tá? Mas a ideia é que você torne esses serviços sem rateio o menor possível, né? E aí estruture dentro da empresa uma maneira de você ter um cara para pagar essa conta, ou ter uma divisão dessa conta entre os players, entre os seus departamentos, vamos chamar assim. Vai lá, Eric, toca aí, cara, tô falando demais. Não, tranquilo, cara, acho que é bom esse bate-papo. E dando sequência, né, beleza, a gente consegue ter, então, essa governança por contas, né, mas muitas vezes você precisa ser mais granular, né, a gente precisa ter ali uma divisão de custos por recurso, então eu preciso aplicar ali aquela quantidade de recursos, uma tag que vai definir que aquele tipo de recurso é para a equipe de desenvolvimento. Então, a gente tem essa questão de chave e valor, né, que é algo simples, mas também te ajuda muito, né? E depois, como que eu faço um consolidado das tags para eu ver o quanto que eu estou gastando naquele time com essas tags, né? Mais para frente, o Arthur vai falar também de uma ferramenta que é muito importante, que é o Cost Explorer. No Cost Explorer, a gente consegue fazer essa consolidação de tag por projeto, ou como você for definir, e ter esses custos, né? Então, da mesma maneira também que
que as pontas, é muito importante você já colocar essas tags em um início de projeto, né, porque já te ajuda, né, numa melhor governança, ali, uma melhor organização, mas caso você já tenha ali as instâncias provisionadas, os recursos provisionados e queira adicionar essas tags, também é possível. Tem um caso bem legal que a gente faz aqui na BR Link, né, para um dos nossos clientes, que a gente tem uma automação na qual, quando é lançado algum recurso novo, a gente recebe um alerta falando, olha, foi lançado um recurso novo sem a tag de centro de custos, entendeu? Então, é legal essa possibilidade de automação, essa possibilidade de divisão que a gente tem aí. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de tags para alocação de custos, né? Então, você consegue separar por stakeholder, né, por times ali, time de finanças, de TI, tem uns exemplos de tag, então, centro de custos, uma descrição que você não adiciona, porque, como eu disse, é uma chave e valor, né, mas é bom você ter isso mapeado, e o que seria mandatório ou não. Arthur, tem algum ponto que você queira citar em relação? Acho que o exemplo de tag é bem simples, né, cara? Acho que a gente tem o link aqui que a gente pode compartilhar, né, que é as estratégias de tags aí, mas fica bem nítido, né, fica bem claro. Acho que a gente não tem um... Sim, eu só queria responder uma das perguntas que tem aqui do pessoal, que acho que às vezes você tem recursos que são compartilhados, então às vezes você tem um banco de dados que você está usando com vários times, tá? Uma solução que eu vejo muito comum com os clientes na AWS, esses recursos que têm um comportamento compartilhado ou contas que são compartilhadas, normalmente o pessoal tagueia eles como um tipo compartilhado e depois define-se uma forma de como distribuir esses custos de uma maneira igual entre as áreas. Então, por exemplo, se você tem uma instância no RDS, que é um banco de dados, que ele serve um time de dev A e um time de dev B, em vez de você taguear esse banco de dados como time A ou time B, você põe como time compartilhado e depois o time de finanças mesmo pode quebrar esse custo, que custou 10, você divide 5 e 5 entre esses dois devs. Tem alguns clientes que eles preferem ir mais fundo, então eles querem, por exemplo, ver quem fez mais consultas no banco, mas aí eu já acho que assim, se você precisa de entrar nesse nível, você consegue fazer gastando um pouco mais de tempo dentro do console, mas eu acho que são casos mais isolados. No geral, coisas até que não são tagueáveis, como suporte, eu recomendo você botar uma tag compartilhada e depois dividir manualmente esse custo entre os times, tá? Eu acho que isso também vai em conta a pergunta aqui do Alexandre, em relação às soluções SaaS, né? Soluções multi-tenant que estão rodando, por exemplo, dentro da Amazon. Então, tem uma aplicação que compartilha recursos, ele dá uma ideia de um banco de dados aqui. Nesses casos, Alexandre, é muito difícil. Você não tem nenhuma solução pronta da AWS para você usar, tá? Para fazer esse rateio automático. Você vai ter que usar alguma customização na tua aplicação para gerar métricas, por exemplo, para te ajudar a, por exemplo, ratear esses custos, né, numa solução SaaS. Imagina que você tem um RDS lá, independente de qual seja a camada de aplicação, e você vai plugar 10 clientes, né, para você saber quanto custa daquele RDS para 10 clientes. Isso vai variar muito, até porque normalmente vai depender do tipo de consulta que o cliente faz, do tipo de dinâmica que ele tem e tudo mais. Se você mudar para aplicações, por exemplo, para estruturas como um Aurora Serverless, ou com, por exemplo, um Athena, por exemplo, para que você consegue ter um consumo mais granular por queries, no caso do Athena, aí é mais fácil, mas nesse caso aí que você está compartilhando uma infraestrutura, não tem jeito, você vai ter que desenvolver na aplicação alguma maneira de endereçar isso aí. Legal. Arthur, relacionado a essas métricas aqui, acho que é importante a gente falar aí, né, que até hoje, mais cedo, eu estava conversando com o Arthur e eu citei que do lado de métrica ali, AWS, né, para quem é de TI, fica sempre mais claro, né? A gente tem porcentagem de máquinas desligadas ali, a gente sabe que isso vai ajudar você a ter uma visão de otimização, porcentagem de horas de RI utilizadas também. Mas quando a gente olha para a métrica de negócio, para você levar isso para dentro de casa, mostrar o que significa isso, é mais complicado, né, Arthur? Eu diria que faz parte do processo de amadurecimento da sua organização com o gerenciamento de custos, né? Então, se vocês olharem o processo até aqui, né, de toda que a gente está apresentando para vocês, a jornada começa em você conseguir dizer quem gastou o quê. Não é dizer quanto que foi sua conta. Minha conta na AWS foi $10 mil. Tá, tudo bem, mas quanto que
cada time gastou. Você tem que saber ter essa granularidade de custos, e é por isso que você usa tags e organizations. Depois que você tem essa granularidade, você consegue, você e o time de finanças, controlar para ver quanto que cada um está gastando. Mas muito rapidamente, se você quer que a sua organização tenha a ação sobre o gerenciamento de custos, você tem que ter métricas para as pessoas. Você não pode pedir para um dev, para o cara usar Spot, ou para um time de infraestrutura comprar RI ou Savings Plan, se ninguém é medido por isso. Isso é tudo, a gente fala aqui dentro da AWS que são boas intenções. O pessoal tem bom e todo mundo quer reduzir custos, mas se ninguém é medido por isso, dificilmente você vai ter o pessoal agindo em cima desse tipo de atividade. Então, normalmente, métricas relacionadas à AWS, que são essas que você vê do lado esquerdo, são métricas que eu já vi comuns o pessoal colocando como métrica para o time de TI ou para um time de dev. Então, por exemplo, olha, time que está cuidando dessa aplicação que é mais estável, pelo menos 80% das horas dessa máquina tem que ser RI ou tem que ter Savings Plan, porque é uma máquina que ela fica ligada a maior parte do tempo. Então, são exemplos de métricas que vocês podem utilizar na organização de vocês de TI, né, de infraestrutura. Mas quando você sai da organização de TI, se você quer falar para um cara que é dono de uma unidade de negócio e falar assim, cara, a gente começou a usar Spot e o nosso custo por máquina caiu. O cara não tem a menor ideia do que você está falando. O custo hora máquina, ele não tem a menor ideia dessa complexidade. Então, eu tento sempre, quando eu estou falando desse tópico, ajudar os times de tecnologia a venderem esse tipo de atividade dentro da empresa, porque tem gente que é promovida com isso, tem gente que recebe muita visibilidade, porque redução de custo é um tema que todas as empresas vão fazer, independente se está usando nuvem ou não. A vantagem de nuvem é que se você consegue agir na hora e economizar ali na hora com uma mudança de arquitetura, com uma mudança de preço. Então, como é que você torna esse tipo de métrica mais digestível para outras unidades da organização? Conectar essas métricas com unidades de negócio. Então, aqui tem alguns exemplos que vai depender da natureza da sua empresa. Se você é um e-commerce, custo por usuário, custo por transação pode fazer sentido. Se você tem uma unidade, você quer saber como que seus desenvolvedores estão trabalhando, você quer fazer um benchmark entre eles, custo por desenvolvedor é uma boa forma de você saber, enfim, separar qual é o desenvolvedor que está sendo mais otimizado, que está sendo mais focado em custo, com o outro que não está nem aí para isso, entendeu? É muito difícil, para as métricas da direita, você ter um benchmark de mercado. É muito difícil você chegar e falar, olha, custo por desenvolvedor na AWS é tanto. Depende muito da sua empresa, do tamanho dela, do negócio dela. Mas dentro da sua empresa, se você comparar isso com as unidades que tem, pode fazer mais sentido. Então aqui é mais para... Acho que a ideia de a gente fechar esse primeiro capítulo é para que você não só faça o tagueamento, mas que você tenha métrica, você tenha uma direção para onde você quer que seu time vá. E uma direção que não só fale com o time de TI, mas também fale com outras organizações dentro da sua empresa. Vou passar agora e falar um pouco de budget forecast, porque eu acho que esses talvez são os temas que eu vejo com maior, assim, mesmo aqui nos Estados Unidos, são temas muito populares entre os clientes, e são temas que eu acho que a gente dentro da AWS já tem muita ferramenta para te ajudar a fazer isso, e basta, acho que um pouco de foco ali para entender exatamente, se colocar no lado de finanças e ver o que o cara precisa, basicamente, tá? Então é muito comum começar um projeto de nuvem, ou falando com os clientes aqui, o cara tem um budget para o consumo total dele de nuvem, mas dificilmente ele vai, eu vou fazer essa aplicação X aqui, esse shopping cart aqui, você não tem um budget para aquela aplicação, você tem um budget como um todo, tá? Então é importante que, já que você fez o trabalho anterior aqui de quebrar o custo por conta e fazer tagueamento, você sabe mais ou menos quanto que cada um está gastando. Então é um trabalho de estabelecer budget para esses centros de custos, tá? Então, aqui é um exemplo de como um cliente aí no Brasil faz. Ele, basicamente, para montar o budget da AWS por aplicação, ele leva em consideração dois grandes fatores, que é o crescimento orgânico. Então, por exemplo, se ele tem uma aplicação que está rodando com um cliente, você consegue ter mais ou menos um custo por cliente, né? Se você tem, em média, 1.000 clientes, aquela conta custa $1.000, é $1 por cliente. É uma forma de você conseguir distribuir isso. Então, se daqui a 2, 3 meses você vai ter 1.500 clientes, talvez o seu custo por cliente fique estável em $1 e o seu novo budget, seu novo gasto seja 1.500. Então, é uma forma de você tentar ter um pouco de previsibilidade na sua conta, que é uma coisa muito importante para o time de finanças. O time de finanças começar a perceber que você está tendo esse tipo de controle vai gerar uma relação de confiança muito grande dentro da sua jornada de adoção. Então, exemplos de crescimento orgânico, número de clientes, número de funcionários. Se você está contratando mais dev, a chance de você gastar mais é maior.
porque você vai ter mais pessoas trabalhando ali dentro da plataforma, tá? E você também tem crescimentos inorgânicos, são coisas que, novos serviços que você vai lançar, novas atividades de otimização, experimentação, prototipagem. Então, esses gastos, você conseguir isolar esses dois elementos, você consegue ter um budget mais real, mais alinhado com o seu gasto de nuvem. E é muito importante começar esse tipo de atividade dentro do seu ambiente, de novo, porque se você não definir um budget, alguém vai definir. E o cara vai olhar um custo gigante, vai botar um fator de crescimento e pronto. E talvez aquilo ali seja um valor irreal, muito alto, muito baixo para o que você está gastando, tá? Como é que você faz isso na AWS? Então a gente tem um budget que é gratuito. Acho que até os primeiros 20 budgets que você cria, eles são gratuitos. Depois ele tem um custo bastante irrisório. Ele basicamente são alarmes que você pode criar dentro da sua conta para evitar que você tenha uma surpresa, certo? Que você tenha uma conta acima do que você está esperando pagar. Normalmente o pessoal cria um budget para a conta inteira. Olha, eu estou gastando $10.000 por mês, eu vou criar um budget aqui, se passar de 9.500, se passar de 10 mil, me manda um e-mail. Legal. Mas a gente acabou de falar de tagueamento e quebra de alocação de custo. Então, por que você não cria budget para os times? Isso vai te dar mais previsibilidade para você reagir em cima dessas contas. Porque o alerta aqui, ele pode ser configurado de duas grandes formas. Ele pode ser quando você passa do valor. Então, se você tem um time que o budget é $1.000, você pode setar ele para te alertar quando eles passarem de $1.000. Ou você pode selecionar para ele te alertar quando a previsão de passar de $1.000, você tem uma previsão maior do que $1.000. Então, por exemplo, no meio do mês o cara já gastou $700. Então, o alerta vai falar assim, bom, se esse cara continuar usando do jeito que ele está usando, no final do mês ele vai gastar mais do que $1.000. Então, ele já te alerta antes. Isso te dá tempo de você reagir proativamente. Às vezes o cara lançou uma máquina maior do que ele estava esperando, às vezes ele esqueceu alguma coisa ligada. Eu já peguei casos no Brasil de que tinha um engenheiro muito bom no time que fazia todo o parque de lançamento de máquina de promoção do cara em spot. Esse cara tirou férias, aí numa semana o custo dos caras foram lá para o alto, porque o cara estava de férias, o cara que substituiu ele lançou máquina como on-demand normal, o custo foi lá para cima. Então esse tipo de controle, quando feito rápido, ele te dá muita também confiança com o TI e te dá a possibilidade de você agir de forma mais proativa, não esperar chegar no final do mês e falar assim, caramba, minha conta cresceu 20, 30% e eu não sei por que cresceu, tá? Outra coisa boa do budget é que ele te dá um relatório centralizado, como é o que vocês estão vendo aqui na tela. Então, se o seu time de finanças está pedindo para você, não, eu tenho que ter mais visibilidade, eu quero saber quanto que cada time gastou. Essa é uma ótima ferramenta para você montar com o cara e gerar os relatórios para ele ou dar acesso a ele só esse relatório. Ele não vai ficar te mandando e-mail toda hora para você gerar relatório para ele. Ele vem aqui e consegue ver quanto que cada time tem que gastar, quanto que ele gastou até o momento. É basicamente o que ele precisa para ter uma ideia ali de como que está indo o seu consumo de nuvem. Então, é uma ferramenta muito, muito poderosa, muito, muito simples de ser utilizado, tá? Muito conscientizar mais o consumo de nuvem dentro da sua organização. E ela tem uma integração muito boa com chatbots. Então, se você está usando Slack, por exemplo, o padrão aqui, o alarme padrão é um e-mail, tá? Você pode mandar até 5 e-mails diferentes para cada alerta que você cria aqui, cada budget que você cria. Mas você pode também criar um tópico no SNS, se você está usando esse tipo de sistema, ou você pode botar um alerta dentro do Slack. Então você tem lá um time de infraestrutura, vai ter um ping lá no seu chat room falando, olha, seu custo de tal ambiente cresceu. Então, de novo, tem várias formas de você utilizar aqui, eu acho que é uma boa alternativa. Eric, fala. Ô, Arthur, só comentando, né, cara, que a gente também acabou conversando disso rapidamente, essa ferramenta do AWS Budget, ela é intuitiva por si só, mas é engraçado, né, porque, que a gente conversou, o pessoal de TI, ele quer mexer em coisas mais atrativas, não, né, como que eu posso dizer, que são mais técnicas, né, quer fazer um machine learning, quer fazer uma inteligência artificial, quer mexer com serverless e tal. Mas aí, se ele, você até citou um negócio legal, se ele bate o olho nesse budget ali e entende por 30 minutos o AWS Budget, ele já consegue ter uma conversa legal com o time de finanças dele, né, com o cara de finanças dele. Sim. Por conta dessa facilidade. É muito simples, eu acho a ferramenta muito simples de utilizar, tem bastante documentação online disponível também, mas ela, enfim, eu não vejo muita dificuldade do pessoal de utilizar, é mais o tempo mesmo, porque tem muito serviço, tem muita coisa, né? Eu vou tentar correr um pouco mais aqui, porque tem dois temas muito importantes que eu queria falar com vocês, que são o Savings Plan, né, o modelo de preço, e Right Sizing. Eu estou um pouco preocupado aí com o tempo, então só vou correr um pouquinho aqui, tá, pessoal? Mas o outro tópico aqui
a parte de forecast. Forecast hoje você consegue fazer dentro do Cost Explorer, né? Então, se você tem lá o seu custo mais ou menos estável, mês a mês, você consegue, dentro do Cost Explorer, que é gratuito também, é uma ferramenta que você não tem que pagar nem nada, você consegue ter uma ideia de futuro de quanto que você vai gastar. O forecast, se você já tem um ambiente tagueado, ele não vai te mostrar por tag. Mas o que você pode fazer é, por exemplo, filtrar aqui nesse painel aqui lateral uma tag, por exemplo, produção, e ele vai te fazer um forecast só de produção. Então, acho que em termos de você montar um budget, por exemplo, você está discutindo budget para o ano que vem, por exemplo, tá? Você pode utilizar o Cost Explorer como uma ferramenta para te ter uma ideia de quanto que isso vai crescer. É lógico que o forecast aqui é baseado no seu consumo. Se você vai lançar novos produtos, se você vai crescer a sua base de usuários, você tem que botar um fator em cima. Ele só sabe o passado, né? Ele sabe o que você gastou até o momento, tá? Indo diretamente para os modelos de preço, acho que a primeira coisa que é mais importante ressaltar aí para o Brasil é que você tem uma diferença de preço significativa entre as regiões de São Paulo e Virgínia. Então, normalmente no Brasil, a primeira coisa que eu falava com os clientes era a acessibilidade com relação à latência. Então, se você consegue, se sua aplicação consegue viver sem impactar seus usuários, definitivamente joga essas máquinas lá. Não só você vai ter uma região como Virgínia, que você tem os lançamentos novos, normalmente são feitos lá naquela região, como você vai ter aí em 35%, 38% mais barato só por estar usando a máquina lá. Tá? Então, definitivamente, acho que assim, para o Brasil, esse é o primeiro passo que tem que dar. Tá? Ver qual a região que o seu workload precisa de viver ali, se não questão legal ou latência, vai para o Brasil, mas se você consegue viver fora, vai para as outras regiões que você vai ter uma economia bem significativa. Dentro dos modelos de preço que a gente tem para o Compute, né, para o C2, que é 80%, 90% das contas dos clientes, os três modelos principais eram on-demand, instância reservada e spot, né? E muito comum no mercado, o pessoal, a mensagem era muito o cliente identificar dentro do workload dele se aquilo ali é estável ou não, para ele ir para o modelo de instância reservada. Então, o modelo on-demand ele é um modelo mais de teste, um modelo mais para você, a demanda ainda é instável, você ainda está testando o tamanho da máquina e tudo mais, mas depois que você já tem uma certeza de como aquilo ali vai funcionar, se aquilo ali vai ficar ligado pelo menos 70%, 80% das horas do mês, vale muito a pena você ir para um modelo de instâncias reservadas ou savings plan, que você já vai economizar ali, tá? Normalmente para o Brasil, uma máquina Linux, em um ano, você tem um payback de 6 meses e meio. O que significa isso? Significa que 6 meses e meio de máquina ligada on-demand paga um ano de máquina no modelo de instâncias reservadas ou savings plan, que eles têm o mesmo desconto, tá? Então, isso é uma primeira coisa em termos de redução de custo que você tem que olhar para o seu ambiente. Se as máquinas estão ligadas, de novo, 70%, 80% das horas do mês, definitivamente vale a pena você fazer a mudança para esse modelo, tá? E já tem recomendação dentro do Cost Explorer, então você não tem nem que gastar muito tempo planilhando, descobrindo as máquinas. Vai lá no Cost Explorer, ele já analisa o seu consumo nos últimos meses e já te dá uma recomendação, tá? Spot é um modelo mais arrojado, é um modelo que usa a capacidade ociosa que a gente tem nos data centers, né, que a Amazon tem no data center. Então, em vez dessa máquina ficar lá parada, você pode utilizar, você pode pegar a mesma máquina que você tem no on-demand, service plan, o mesmo hardware, a mesma performance, só que a diferença é que se a gente precisa, está no momento de Black Friday no Brasil, a gente precisa daquela máquina, a gente te manda um alerta de 2 minutos e tira essa máquina de você. Então, você não vai botar seu banco de dados, obviamente, rodando aí com o Spot, mas é um workload muito, muito aderente para aplicação web, para container, coisas que são mais stateless, né, pela sua própria natureza. Então, definitivamente, se você tem ambiente dev, QA, coisas que podem assim, ser reconstruídas, né? Dá uma olhada em Spot, porque 80%, 90% mais barato que on-demand, você não tem que se comprometer com nada. Muitos clientes, eles têm uma dificuldade de ir para o modelo de savings plan ou instância reservada, porque ele não sabe o que vai ser do futuro ainda, ele não sabe se aquela máquina vai ficar daquele jeito, se eles não vão diminuir aquela quantidade de cliente, diminuir aquele workload, né? A gente está no momento de Covid, né? Então, às vezes, os clientes estão tendo uma redução na quantidade de acesso, redução de clientes do lado deles. Então, ele pode ser um modelo que tem uma certa incerteza. Então, se o seu ambiente consegue trabalhar com esse modelo mais stateless, o Spot definitivamente e tem muito feature, tem muita coisa ali dentro. A gente, infelizmente, não vai cobrir aqui muito hoje, mas a gente pode depois, aí, não sei, se vocês quiserem fazer um webinar só de Spot, eu não sei, Rafa, acho que é um tema bem, bem interessante para o Brasil, tá? É super legal, cara. Vamos sim, vamos agitar isso aí. Tem muita estratégia para Spot, né?
realmente caberia em um novo webinar, né? Não, e tem muita feature, Hibernate, tem muita coisa ali interessante que, enfim, acho que para quem já deu uma olhada e tal, acho que vale muito a pena a gente depois dar uma aprofundada. Mas hoje o que eu queria cobrir muito com vocês, que é um lançamento relativamente recente, é o Savings Plan. Então, o Savings Plan, ele é como se fosse uma evolução das RIs, das reservas de instância. Porque a reserva de instância, você tinha que se comprometer com uma máquina, né? Você tinha que escolher, ó, eu vou usar essa M5 e tal por um ano. E aí você se comprometia com aquela máquina 3 anos e você ganhava um desconto em retorno daquilo, né? Porque para a Amazon, se eu tenho uma RI, eu facilito meu capacity planning, eu sei exatamente quanto eu tenho que comprar para manter a capacidade para os clientes. Então, eu consigo passar essas economias de escala para os clientes, tá? Mas uma reclamação muito comum das RIs era a flexibilidade, que o cara comprava uma RI e às vezes ele comprava aqui no Brasil e aí ele ia para Virgínia para reduzir custo, tá? Ou então ele comprava com Windows, porque era o ambiente dele um Windows, e depois ele mudou para container e tal, mudou tudo para Linux, e ele não conseguia, porque as RIs elas são casadas com esses tipos, você tem que pegar uma RI de uma máquina, um sistema operacional, ela tem uma certa característica mínima que você tem que fazer a definição ali, né? Selecionar. O Savings Plan ele é mais flexível nesse aspecto, né? Ele é flexível. Então, você tem duas grandes variações, que é o Compute e tem o EC2 Instance Savings Plan. O Compute, basicamente, você está se comprometendo por horas de consumo. Então, você não está nem olhando que máquina que você está usando. Você está usando M5, C5, em Virgínia, em Londres, não interessa. O que ele vai olhar é qual é o mínimo de consumo por hora que você tem de compute. Então, você está gastando 10 centavos por hora, você se compromete em gastar 10 centavos, você ganha um desconto. Tá? Basicamente, é como ele funciona. Eu costumo dizer que para quem nunca comprou uma RI, o Savings Plan é muito mais simples de você entender, porque você não está comprando máquina, você está comprando horas de consumo. Tá? Então, o Compute Savings Plan ele tem a flexibilidade maior possível, aplica para qualquer região, aplica para qualquer família, qualquer sistema operacional, ele inclusive aplica para vários serviços. Então, era muito comum o cliente falar comigo, eu não vou comprar RI agora porque eu vou mudar para Fargate, ou porque eu vou mudar para o EKS, eu vou fazer containers. Com o Compute Savings Plan, você não tem que se preocupar, porque mesmo que você desligue máquina EC2 para lançar em Fargate ou lançar como EKS, esse consumo vai estar coberto pelo Compute Savings Plan. Então, é uma compra muito mais assertiva, você não tem que ficar se preocupando com isso, tá? E o EC2 Instant Savings Plan, ele é um pouco mais, ele é menos flexível, ele tem uma economia maior, como vocês podem ver, ele vai de 66% para 72% de desconto do preço da máquina, mas ele é comprado por região e por família de máquina. Então, aqui nesse caso, você tem que comprar horas de consumo de uma C5 em São Paulo, por exemplo, ou horas de consumo de uma T3 em Virgínia, e você tem que ficar dentro desse universo. Você pode trocar T3 de Windows para Linux, não tem problema, mas se você sair da T3 e ir para uma C5 em Virgínia, ou você trocar de região, esse cara não vai estar te cobrindo. Então, depende muito da flexibilidade que você quer ter. Tá? E aqui, muitos clientes também perguntam, mas eu vou comprar RI ou Savings Plan, porque os dois estão disponíveis. Eu recomendo hoje os clientes irem para o Savings Plan, porque ele é muito mais flexível e ele não precisa de tanto tempo para você gerenciar aquela infraestrutura, tá? Você não tem que ficar... A gente tem um modelo de RI que é conversível, né? Que você pode trocar essa RI no decorrer do contrato dela, mas isso é feito manual. Então, pensa você como cara de infraestrutura, um cara que está trabalhando, você tem que ficar toda hora olhando o relatório da RI e falar assim, putz, eu não estou mais usando RI do tipo 5, eu tenho que trocar agora para C4, Linux, não sei, porque alguém fez uma mudança. Então, isso gerava muita dor de cabeça, porque o pessoal tinha que estar toda hora ficar gerenciando isso e trocando, tá? Então, eu recomendo vocês aqui, se você não quer ter muito trabalho, ficar toda hora trocando, Savings Plan é a solução mais interessante, tá? E aqui tem um exemplo que, para vocês terem uma ideia, é muito, muito comum dentro dessa discussão de RI ou de Savings Plan, de cobertura ou utilização, né? O pessoal às vezes fica tímido, compra, o cara tem 100 máquinas, o cara compra o consumo de 20, de 10, porque ele está aprendendo e tal. Então aqui é um exercício bem, bem simples, só para vocês entenderem. Imagine que você tem 100 instâncias Linux em São Paulo, M5 Large, tá? O custo dessas máquinas, essas 100 máquinas, $134 mil por ano, mais ou menos. Se você reserva todas elas com Savings Plan, para o Savings Plan, que é Instant Savings Plan, você vai ter 41% de desconto, é um desconto maior, então vai ficar em $78 mil. Se você fizer o Compute Savings Plan, que é mais flexível, vai ter 32%, vai ficar na casa de $91 mil. Se acontecer alguma coisa com o seu ambiente e você tiver que desligar a máquina, tá? Então vamos dizer que das 100 máquinas, você teve que desligar
32 delas, 32% das máquinas que você tinha do seu parque de computação, você teve que desligar, porque você teve uma queda, uma coisa assim, absurda no seu negócio. Para o Compute Savings Plan e para os dois, você ainda vai estar economizando. Então, isso te dá uma visibilidade de ser mais agressivo, eu acho, com a cobertura, entendeu? Mesmo você tiver uma redução drástica de consumo, você ainda vai ter essa economia, tá? E aí, no caso, um cenário mais agressivo ainda, você perdeu quase metade do seu parque, quase metade das suas máquinas tiveram que ser desligadas. Com o Compute Savings Plan, você vai ter um desperdício de $12 mil, vai ser cobrado por uma capacidade que você não está usando, tá? Mas você ainda tem um pouco de economia no Instant Savings Plan. Então, isso é só para vocês terem uma ideia de quanto ligar para utilização ou para cobertura, tá? Arthur, só aproveitando, tá? A gente tem duas questões aqui que eu acho que a gente já pode responder em uma só, que é do Fernando e do Edmar, tá? O Fernando pergunta, no modelo de compute teríamos descontos em Lambda também, por exemplo? E o Edmar, ele questiona em qual se o Saving Plans a gente pode utilizar para qualquer serviço. Eu não ouvi a segunda, mas ele também cobre Lambda, tá? Então é um lançamento recente, até obrigado aí, não sei se... o consumo de Compute Savings Plan, ele também cobre o consumo de Lambda. A outra pergunta era relacionada se o Saving Plans ele cobre qualquer serviço, entendeu? Se ele cobre, por exemplo, não. Tem uma nova aqui perguntando se ele se aplica para o RDS, por exemplo. Não, é só serviços de computação, né? Então, EC2, Fargate, Lambda, que algumas pessoas eles usam Lambda como uma forma mais stateless, né? EKS, ECS, tudo roda no modelo Compute, Lambda, então, todos esses são cobertos pelo serviço. RDS não é coberto, Redshift não é coberto, tá? Entrando para a parte de right sizing aqui, bem rápido, até acho que para a gente começar a dar uma fechada aqui na conversa de hoje e responder mais pergunta, eu vou ser o primeiro a dizer para vocês que o right sizing, ele não eu entendo que ela não é uma atividade simples de ser feita, tá? Muito teste, gasta muito tempo de engenharia, mas o retorno financeiro que você tem no right sizing ele é muito alto, tá? Então, eu sempre recomendo muito que os clientes puderem ter a possibilidade de fazer esse tipo de antes de fazer uma migração, seja durante, tá, um ambiente já dentro da AWS e tal, é muito importante. Tá, hoje a gente tem mais de 200 tipos de instâncias disponíveis na Amazon. Não é incomum que um cara na dúvida, um cliente na dúvida, vai lançar uma máquina muito maior do que ele precisa, porque ele está fazendo um teste, ele quer que aquilo ali funcione, tenha performance primeiro, tá? Mas é muito importante depois você rever o tamanho dessas máquinas. E aqui tem algumas assim, dicas de ouro, eu acho, fazer o right size para ficarem mais simples. A primeira dela é que as novas gerações da AWS elas são mais baratas. Tá? Então, hoje, se você está me escutando aqui, você tem dentro do ambiente máquina do tipo M1, C3, M3, cara, que são muito antigas. Você só de trocar para uma máquina mais nova, M5, por exemplo, você vai ter um desconto e uma performance maior, porque as máquinas mais novas, elas são mais performáticas, tem um chip, processador melhor. Tá? Então, isso é uma dica fácil, porque nem necessariamente você tem que perder capacidade. Se você está tentando convencer aquele dev a mudar aquela máquina e tal, cara, aqui ele vai ter mais poder de computação, mais poder de performance e vai ser mais barato. Então, essa é a primeira dica de ouro, tá? Máquinas novas são mais baratas. Segunda é usar a família T. A família T ela é uma família burstable. Ela tem uma característica engraçada que, se você não estiver usando muito o seu CPU, você acumula créditos. E quando você precisa atingir um número maior de CPU, você está queimando esses créditos. Quando você fica sem crédito, ela pode sofrer uma queda, né, no desempenho dela. Então, a máquina que o pessoal fica com muito medo de usar para produção, por exemplo, porque ela pode ter algum performance, um problema de performance. Mas se você tem uma aplicação hoje que ela não está ali 24/7 com 80%, 90% de CPU, não memória, de CPU. Se o seu consumo de CPU é uma coisa sobe e desce, é uma máquina que eu recomendo demais que vocês testem, porque é uma máquina que tem um desconto, né, um custo significativamente mais baixo, 13% mais barato que uma M5, por exemplo, e ela tem uma performance muito boa. Tá? Então, eu recomendo, se você não está usando a máquina da família T, dá uma olhada, porque é uma máquina muito popular, principalmente clientes de e-commerce, tá? Acho que vale muito a pena dar uma olhada. Eric, você tinha um ponto que você queria falar? Não, eu só ia citar que quando a gente pega um projeto, né, realmente de otimização de custos ali, um dos pontos que a gente mais pega é essa questão de família de instâncias, né? Ainda, pelo que parece, tem muita conta da AWS que usa M3 Medium, instâncias antigas, né? E daí o pessoal ainda fica nessa tipo assim, mas pô, eu uso uma instância um pouco mais antiga e eu pago mais caro.
realmente. Então, a AWS quer que você use recursos novos, né? Então, é a nossa forma de convencer as pessoas a irem para as máquinas mais novas, a gente não muda o preço das antigas, e quando a gente lança máquinas mais novas, a gente tem aquelas economias de escala e tal, então elas são mais baratas, né? Aqui, falando um pouco das ferramentas, brevemente, porque algumas delas são novas, são lançadas alguns meses atrás, a gente tem hoje 3 grandes ferramentas na AWS disponíveis para você checar oportunidade de right sizing dentro do seu ambiente, tá? São todas gratuitas, então você não tem que pagar nada para a AWS para as recomendações, só que você tem que ativá-las. Então, no caso do Cost Explorer, que tem o Right Sizing Recommendation, e o Computer Optimize, que é uma ferramenta nova lançada em novembro do ano passado, você tem que ativar elas. Elas utilizam dados do CloudWatch, né, de consumo de CPU da sua máquina, memória, se você tiver o agente de memória instalado. Eles vão usar esse consumo para te sugerir máquinas que são mais baratas e que também conseguem manter aquela performance. Então, são ferramentas muito potentes, porque elas te dão uma recomendação de onde você tem que começar. E, de novo, voltando lá, a primeira coisa que a gente falou, se o seu ambiente está tagueado e tudo mais, você consegue não só ver quanto que você tem de oportunidade de redução de preço, de custo por right sizing, mas você consegue ver quais times, que torna muito mais fácil você agir em cima disso. Você consegue saber exatamente qual é o time que tem mais oportunidade, que está desperdiçando mais, o que está sendo pior aí nessa questão de selecionar o tamanho da máquina. Então, eu hoje, entre as 3, eu recomendo os clientes utilizarem a última, que é o Computer Optimize. Por quê? Porque essa ferramenta, ela não só, de novo, ela é gratuita, ela não só vai usar os dados do CloudWatch, como ela vai te dar, ou seja, uma telemetria muito poderosa ali, ela vai usar os máximos de consumo, né, de CPU ali, e memória, de novo, se tiver o agente instalado e deixar o CloudWatch observar a memória, mas ela vai fazer uma recomendação entre famílias, tá? O que significa isso? Significa que se você estiver usando uma C5 Large, que já é uma máquina, menor máquina dentro da família dela, talvez você não tenha nenhuma oportunidade de redução ali se você olhar para essas 2 ferramentas aqui, tá? Mas dentro do Computer Optimizer, ele vai te recomendar, por exemplo, a T3, que eu acabei de falar, ou vai olhar algumas outras máquinas que são menores que a C5 Large, eu sei que você vai ter uma economia e manter aquela performance. Então, eu acho que ela é a ferramenta, ela até tem mais dados, ela tem mais gráfico, eu acho que ela é uma ferramenta mais poderosa de fazer o right sizing. A lógica que ela usa é a mesma do Cost Explorer, só que o Cost Explorer, ele não vai fazer recomendação entre famílias, tá? Não tem essa diferenciação. O Trust Advisor, ele está há muito tempo a lógica dele. Eu não recomendo muito você usar para o right sizing, porque ele vai estar utilizando a média de consumo de CPU, e apenas CPU. Ele não vai olhar memória. Então, é um cara que você tem uma máquina que ela teve um pico de consumo do mês, por exemplo, e depois ela não teve nada de uso, ele pode te dar um flag falando que aquela máquina não está tá idle, por exemplo, está com uma baixa utilização, e não é verdade. Então ela tem mais chance de falso positivo, tá? Então eu recomendo você usar essas 2 ferramentas. De novo, são gratuitas, só tem que habilitar elas dentro do seu ambiente, tá? Dentro do right sizing, como eu falei, não é uma atividade, hoje que eu vejo que é fácil você saber o que tem ocorrendo no right sizing. O difícil é você agir em cima disso. Muito porque as pessoas não são medidas, né? Não tem métrica para você ir lá e realmente fazer uma conversa de engenharia, conhecer um time de dev, fazer right size. Então, por que o cara vai gastar tempo com isso? Né? Todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Então, tem um problema de métricas e tem também uma questão de teste, cultura de teste, de saber, né? Tem que testar várias vezes e tal. Então, eu recomendo, se você quiser fazer isso aqui em escala, se você tem um ambiente grande, tem várias contas e tudo mais, eu recomendo você criar um processo interno, assim, dentro da sua empresa, mesmo com papel, responsabilidade bem, entendeu? Para você ter, digamos, a resposta da organização. Isso aqui não é uma atividade que um cara só vai cuidar. Porque senão você fica aquele cara da planilha que vai nos times todos falando assim, essa máquina aqui tem que reduzir de tamanho. Mas você só carrega a planilha. Quem é dono daquela aplicação que tem que fazer o right size, não é você. Né? Então, tem aqui um processo em high level, como que funciona esse processo, como que eu já vi esse processo funcionando em empresas, tá? E é muito importante você, quando você tomar uma decisão de fazer o right sizing, que você leve em consideração também o tempo que você vai gastar o seu engenheiro para fazer isso. Então não adianta você gastar 3, 4 horas desse cara para você economizar $10 no ano, entendeu? Não é produtivo, tá? Então tem que estabelecer um mínimo ali, ó, cara, se a gente economizar até $1.000 por ano, vale a pena. Então usa isso como fator para você descobrir quais são as máquinas que você quer trabalhar, tá? Aqui tem algumas melhores práticas, só para falar esse tópico de right sizing, que é basicamente, como a gente falou, começar com coisa mais simples, recurso que está idle, que não passou de 1% de consumo de CPU, por exemplo. Cara, essas máquinas, dificilmente, a chance de
ligada é muito grande. Apesar de que, na minha história com a AWS, eu tive várias e várias e várias conversas com engenheiros de clientes tentando me convencer que aquela máquina dele, que está 14 dias rodando com 0,01% de consumo de CPU, tem que rodar daquele jeito mesmo. Então, ó, beleza, se tu quer tomar essa decisão, alguns caras são forçados a isso mesmo, porque está usando um software que requer aquele tamanho de máquina e tal, mas custa dinheiro. Então, se você quiser rodar barato, otimizado, começar a matar esses recursos idles são o melhor, é uma coisa mais simples, tá? É importante também você olhar, como eu falei, fazer vários testes, né, antes de você fazer a troca. Você não quer gastar. A pior coisa que pode acontecer é você gastar tempo do seu engenheiro fazendo right sizing e ele não ser positivo, né? Você não conseguir fazer a mudança, tá? Então, eu recomendo muito que teste bastante, a cultura de teste mesmo, para depois você fazer a mudança, tá? Eu não sei, eu queria, por questão do tempo, eu acho que é legal a gente dar uma fechada aqui agora e até abrir um pouco para pergunta, Rafa, Eric, o que vocês acham? As perguntas, elas estão mais ou menos no contexto, Arthur. Olha, eu acho que dá para vocês tocarem, terminem o que tá aí. Eu estou separando aqui algumas, mas vocês têm respondido basicamente todas as principais aí das pessoas. Várias pessoas estão fazendo perguntas se o webinar vai estar disponível on demand. Vai estar disponível on demand, a gente vai comunicar a todos aí, viu, Luciano e outras pessoas aí que fizeram essa pergunta. Manda ver, acho que essa parte de monitoração de consumo é super importante, porque uma das coisas que normalmente acontece implanta-se um mecanismo e olha uma vez, e aí fica 3 meses sem olhar, né? E aí o que acontece nesses 3 meses é que os custos sobem, né, gente? É isso aí, putz, a gente nem tinha ensaiado, mas isso daí foi exatamente... Já aconteceu. A introdução perfeita para esse tópico, porque exatamente essa parte de monitoramento ela é muito importante. O caso mais comum que eu pegava no Brasil era sentar com um time de infra, trabalhar com os caras, fazer RI, spot, desligar coisa que estava com pouca utilização, e aí, 10 dias depois, o cara fala, ó, a gente reduziu, mas o custo no final, a conta no final subiu. Por que subiu? Porque um outro time que eles nem sabiam tinha migrado alguma coisa. É muito importante você monitorar. Eric, você quer falar um pouco aqui das ferramentas que a gente tem para monitoramento? Opa, claro. Se a gente pegar aí a primeira que a gente tem, né, é muito importante a gente, para fazer um right sizing, para a gente ter esse acompanhamento, a AWS fornece o CloudWatch para a gente, né? E daí é legal que você consegue ter picos, né? Você consegue acompanhar a CPU, memória, disco dos seus recursos, e em determinados períodos, né? Então, quando você quer fazer um right sizing, essa ferramenta é muito boa para isso, né? A gente tem o Cost Explorer, que tudo que a gente falou aqui de recomendações e tal, o Cost Explorer ajuda a gente, né, a ter uma visibilidade, a ter previsibilidade do gasto da AWS, do custo da AWS que a gente vai ter. A gente consegue ter consolidação por tags, como eu citei também anteriormente, né? O Trusted Advisor, que o Arthur acabou de citar, que ele alerta para a gente ali, né, as instâncias idles, né, as instâncias ociosas. Também é legal que a AWS ela fornece essas soluções, né, de implementações, que a gente tem um Instance Scheduler, por exemplo, que você consegue ter automação de desligamento das instâncias. Então, em períodos que você não precisa estar com as instâncias ligadas, você configura o Instance Scheduler para desligar isso daí. E tem o nosso Cloud Insights, né, que a gente consegue centralizar tudo isso aí numa ferramenta, uma ferramenta desenvolvida pela BR-Link, que a gente gera insights tanto de custos quanto de segurança, e centraliza de diversas ferramentas, né, a gente tem de CloudTrail, a gente tem do Cost Explorer, a gente traz essas APIs e centraliza na nossa ferramenta. Acho que é bem legal aí, dar uma visão geral, né, de tantas ferramentas que a gente tem dentro da AWS para fazer essa monitoração, esse acompanhamento aí dos nossos custos, né? Acho que o Cost Explorer também é um cara... O Cost Explorer, para mim, eu acho que é uma ferramenta que, para quem está me escutando aqui, já está usando a AWS há muito tempo, já sabe quem é o Cost Explorer, mas é uma ferramenta que nos últimos 2 anos, a AWS investiu muito recurso nela. Então, ela hoje está muito poderosa. Ela não só... Por exemplo, ela não só está dando recomendação de right sizing, como a gente viu nos slides anteriores, e recomendação de compra de reserva de instância, recomendação de savings plan. Ela hoje te fornece informação da sua conta dos últimos 12 meses, por dia, tá?
por tag, por recurso. Ela tem um recurso novo chamado Cost Categories, que basicamente você pode criar categorias, você pode falar tudo que for gasto da conta que o Eric é dono e que o Rafael é dono, os dois são devs, então você pode já criar para o seu time de finanças, falar assim, ó, todo o gasto dessas duas contas é dev, então ela já vai flaguear o custo desses caras como dev. Então ela está cada vez mais customizada e te dando mais poder assim, de reporte mesmo, de monitoração, tá? O mais recente lançamento dela, que eu acho que ajuda muitos clientes, ela agora, para os últimos 14 dias, ela te fornece o custo por hora, tá? Por hora e por Resource ID, ou seja, por tipo de instância, se for EC2, tá? Então, é um nível assim, mais granular possível da sua conta. Eu não acho que todo mundo vai usar aí, é realmente um nível muito grande, muito fino, mas ele te dá uma granularidade muito maior do seu consumo, tá? Então, enfim, eu recomendo, se você não usa o Cost Explorer hoje, não conhece, se você não usa há muito tempo, recomendo você dar uma olhada nos lançamentos, que foi realmente uma ferramenta muito poderosa, tá? Eu queria aproveitar aqui também, Eric, e já responder algumas das perguntas aqui do Alexandre e do João Pedro na questão do right sizing. Desculpa aí, pessoal, passei batido por elas. Então, primeiro aqui, o Alexandre está perguntando que você tem um custo para o agente do CloudWatch, né, para você ter informação de memória. E ele está correto, eu acabei não mencionando isso correndo na mensagem, isso é importante ressaltar, Alexandre, obrigado. Mas, basicamente, dentro da sua recomendação de right sizing, a gente viu lá as ferramentas, elas vão usar dados do CloudWatch, né? O CloudWatch vai monitorar ali a telemetria de consumo das suas máquinas, né? CPU, disco, network. Por padrão, a AWS não coleta memória. Por quê? Porque é um dado confidencial dos clientes, por isso que não tem lá padrão de mercado, lá um agente coletando memória. Você tem que instalar esse agente para gente e habilitar o CloudWatch, dar acesso a ele para ele coletar essa informação. Quando você dá isso, quando você instala esse agente do CloudWatch, tem um custo por máquina, por agente, chama-se métrica customizável. Então, tem um custo de métrica customizável por instância por mês. Ele é um custo irrisório, mas tem esse custo. Minha recomendação para os clientes é, se você tem 100 máquinas, você tem que instalar o agente de memória em todas elas? Eu não sei se você precisa realmente instalar em todas, tá? Como eu falei, se tem uma máquina que está idle, que está 14 dias sem passar de 1% de CPU, você pode até querer olhar a memória para ter certeza e tal, mas acho que a chance de você encontrar lá um consumo alto de memória e nada de CPU e network baixo também seria um uso muito específico. Mas se você quiser colocar, coloca. Mas eu não acho que você tem que ter necessariamente a memória para fazer o right size em todas as máquinas. Mas é importante, você tem um banco de dados, ele é um dado importante, não só para redução de custo, para monitoramento geral da sua infraestrutura. Então, sim, já tem um custo adicional. Eu acho que um custo, eu não quero dizer um valor aqui, está errado, eu acho que 13 centavos de dólar, alguma coisa assim, ou 27 centavos de dólar por uma métrica customizável por mês, tá? Mas dá uma olhada lá, porque, de novo, você também não vai gastar, mas querendo reduzir custo, vai gastar mais. Tem que instalar para o seu parque inteiro, você tem um cliente muito grande, tem muita máquina, talvez pode dar um tiro no pé aí, tá? E tem uma outra mensagem do João Pedro com relação às máquinas T. Ele está perguntando, pô, então quer dizer que depois de 7 horas de uso ela cai? Não é que ela cai, desculpa, deixa eu reforçar isso. A família T, esse burst de uso dela é um burst de CPU. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma T3 large. T3 large, ela tem 2 vCPUs de processamento, né? Então, a família T, ela diz que se você tiver uma máquina que estiver precisando de usar esses 2 vCPUs, você está lá com 90% de consumo de CPU, ele vai te dar 2 vCPUs como se fosse uma M5, por exemplo. Deixa eu até voltar aqui para ela, para a gente ver direitinho, tá? Ele vai te dar aquela performance, tá? Então, por exemplo, comparado com uma M5 Lite, você vê que ela é o mesmo tamanho, 2 vCPUs, 8 GB de memória. Então, se você tiver que usar 90%, 80% de CPU, ela vai te entregar a mesma performance da M5, tá bom? Agora, se você precisa de mais, esse consumo de CPU alto está ficando fixo por 5, 6 horas, aí tem que ver no detalhe, cada máquina, cada tamanho da T3, ela tem um período de burst, tá? Acho que aqui no caso está falando de 7 horas de burst. Então, se ficar 7 horas acima desse consumo, ela vai te entregar a mesma quantidade de vCPU que uma M5. Se passar desse tempo, vai acontecer duas coisas. Ou ela vai cortar para um vCPU, então a performance da sua aplicação vai ser prejudicada. Você vai ter um consumo maior de CPU, mas apenas um vCPU te entregando aquilo, tá? Ou então, se você tem uma função nas T3 chamada Unlimited, que ele continua te entregando a mesma performance, sem impacto nenhum, só que você vai pagar um custo adicional.
Então, o resumo da ópera é, se você tem um ambiente hoje, uma máquina, que ele está com acima de 60% a 70% de CPU, de consumo direto, 24/7, durante todo o mês, não vai usar T3 nela. Agora, se você tem uma máquina que durante um ambiente ali, horário do almoço, ambiente produtivo, né, hora útil, né, você tem lá um pico, tem uma folha de pagamento que no final do mês ele dá um pico lá no alto de consumo, depois ela cai. Cara, a T3 ela é ótima para isso, porque ela vai te entregar uma performance alta durante um período de tempo e depois ela, quando ela desce, quando ela volta lá para baixo de 40%, abaixo de 30%, ela acumula crédito de novo para você dar um burst novamente. Ela é mais barata e é só para memória. Então, se sua aplicação não é desculpa, é só para CPU, não é para memória. Então, se sua aplicação ela é só compute bound, ela só precisa de uma memória alta, pô, a T3 ótima para te entregar isso daí. Desculpa aí voltar para esse tema, eu só queria deixar claro, isso é uma parte importante de acabar correndo ali. Não sei se Não, foi ótimo, Arthur. Acho que é importante porque esse conceito é interessante. Ele é parecido aí, até para dizer para vocês, com o EBS do tipo GP2, né, que tem os bursts de IOPS, então é um conceito interessante aí. Muito bom. Eu acho que só para a gente poder finalizar aí, né, para a gente dar sequência, legal, a gente falou de governança, falou de saving plans, reserva de instâncias, e aí agora a gente tem mais alguns quick wins, né, o que a gente pode fazer também para reduzir, né, saindo daqui, a gente pensar já em fazer isso. Primeiro que invista em automação, né, se a gente pode desligar uma instância, como a gente tem aquela instância sob demanda, desliga ela, que você já não vai ter o custo por hora dela ali. E como que eu posso desligar? Também você pode usar uma função Lambda para isso, além do Instance Scheduler, você pode criar a sua função Lambda. O Lambda ele é usado para várias coisas, né? Tem gente que sobe máquina, às vezes, para gerar script de, por exemplo, uma aplicação fica escutando na fila, quando cair alguma coisa na fila, grava algo no banco. Então, você pode criar uma Lambda, uma função Lambda que faz essa gravação de algum dado no banco, por exemplo. Use infraestrutura como código, né? A AWS ela fornece o CloudFormation, que é um serviço de infraestrutura como código, mas você também tem a possibilidade de usar o Terraform, o qual você melhor se adequar. E isso facilita o deploy de uma infraestrutura nova e redeploy e desligamento de uma infraestrutura como completa. E cria alertas de billing, né? Você quando chegar ali um limite do billing que você definir, você pode receber esse billing, né? Pode receber esse alerta. Então, investir em automação na AWS te ajuda muito também a ter uma otimização de custo e ter um controle ali do que você precisa. Acho que o último ponto aqui, né, que é um dos principais aí da AWS, essa questão de implementar a elasticidade, né, utilizar o autoscaling, então acompanhar o seu negócio, fazer com que a infraestrutura acompanhe o seu negócio é muito importante. A gente tem a questão do DynamoDB, você provisionar o autoscaling também para o DynamoDB, ali, o throughput dele. O serverless, que é um banco de dados, sem você precisar gerenciar servidores ali também, né? O Aurora ele já te possibilita isso normalmente, mas o serverless ele vai de uma forma escalonar, né? Muito melhor. E a questão de spot, que foi citada anteriormente, também a gente tem frotas de spot, que você pode combinar, fazer uma estratégia de spot fleet, junto com instâncias on demand também. Então, é bem bacana você implementar a elasticidade disso. Outro ponto importante é você olhar a questão de recursos ociosos, né, que isso sempre fica aí para trás, né, nas contas. E sempre muito voltado, muito ligado a instâncias EC2. Então, é muito importante você acompanhar o ciclo de um projeto para você não deixar nada para trás. Você foi lá, subiu uma instância EC2 para teste, para alguma coisa, e depois finalizou o projeto, desligou aquela instância EC2, tem algumas coisas que estão ligadas a elas que ficam para trás, né? Por exemplo, o EBS, ele tem, quando você atacha discos a uma instância C2, você pode selecionar lá a flag de deleção. Então, quando você terminar a máquina, delete esse EBS. Então, é muito importante você não esquecer disso, né? Que esse cara, ele gera um custo alto. Também, quando você desliga uma instância, você acaba esquecendo que ela era um back-end de um Elastic Load Balancer. Isso ocorre muito. Então, sempre acompanhe essa questão. Olhe a parte de rede também, NAT Gateway, ele fica para trás, ele gera custo. Se você subir uma VPC lá com CloudFormation, com Terraform, e acabou, de alguma forma, deixando o NAT Gateway, fique atento a isso, né? A gente também tem a questão da própria EC2, né? Por mais que você deixe ela estopada ali, como eu falei, o EBS ele vai gerar um custo e outros vão gerar custo. Fique sempre atento para desligar ela, terminar ela e tirar os recursos que estão acoplados a ela ali também. E Elastic API, por mais que ele tenha um custo mínimo ali, né, um custo baixo,
eu acho que é interessante a gente olhar para esse cara, porque quando ele não está taxado a nenhuma instância, quando ele não está taxado a nada, ele tem um custo para ele. Então é sempre importante a gente estar de olho nisso aí. É mais para deixar as coisas muito simples para o pessoal, né? Acho que o que eu aprendi aqui nesse tempo, fazendo esse tipo de atividade, isso não é um problema de tooling, tá, pessoal? Isso não é um problema, uma forma que você vai ter uma ferramenta que vai resolver tudo isso. É uma questão muito mais de governança, tá? Então, acho que a gente falou aqui um pouco das ferramentas que você tem nativas na AWS, tem o suporte da BR Link para te ajudar nessa jornada, mas o mais importante é você deixar as coisas bem simples para as pessoas agirem de acordo com as suas recomendações, tá? Bom, acho que a gente tem agora os takeaways finais, né? Então, resumindo o que a gente conversou hoje, estabeleça políticas de acesso e alocação de custos, né? Garanta que você tem uma accountability, como diz no inglês, né? As caixinhas para pagar as contas, né? E a governança. Defina um orçamento, ou seja, preveja o que você vai, projete o que você vai consumir e cria alertas ali. Ficou bem clara a ferramenta, como ela funciona e como isso pode ser feito. Desenvolva um modelo de previsão de custos, de forecasting. O Cost Explorer pode te ajudar bastante nisso. Inclusive, você tem relatórios, você consegue salvar relatórios, customizar relatórios lá dentro, isso também ajuda bastante no dia a dia. Se familiarize com os modelos de preço existentes, então o demand, usar o demand o mínimo possível, né? E RI, Saving Plans, Spot, que foi o que foi conversado. Acho que tem muito conteúdo sobre essas ferramentas aí no mercado. Selecione os tamanhos adequados, né? O famoso right sizing, né? Escolher o tamanho certo do que você está usando. Então, o Compute Optimizer ele vai dar essa visão para vocês, mas obviamente observe outros tipos de serviço, EBS, RDS, outros serviços que você esteja utilizando. Uma coisa mais nova aí, né? A gente também pega casos onde você gasta mais de lambda do que deveria. Para você alocar, por exemplo, uma função lambda, você precisa alocar um tanto de memória e de CPU, né? Então, defina um tamanho que seja adequado para o teu consumo, né? Monitore o seu consumo regularmente, né? A gente falou aqui de Cost Explorer, de outras ferramentas aí que estão disponíveis, mas monitoração contínua. Não dá para deixar um mês, por exemplo, sem você monitorar seus custos e ver o que está acontecendo aí. Muito bom, gente. Obrigado pelo tempo. Vamos lá. A gente quer divulgar também o nosso próximo webinar, que vai ser daqui a 15 dias, que vai ser de Analytics, né? A gente vai divulgar para vocês. O Edmar faz uma pergunta aqui. O Cloud Insights consegue monitorar a apresentação, redução de custos para todo o serviço da AWS? Ele trabalha com os principais, tá? Ele faz right sizing de EC2, de Elasticsearch, de RDS, de Elasticache, tem inclusive alguns outros serviços que hoje a ferramenta da AWS não faz, a gente consegue fazer pelo Cloud Insights. E ele te entrega um relatório, que são os serviços mais utilizados normalmente, tá bom? Eu queria agradecer a vocês dois aí, Eric e Arthur. Obrigado pelo tempo de vocês. Opa, Rafa, eu que agradeço, cara, o convite aí, ainda mais, como eu citei no início, né? Tá com vocês dois aí, para mim é uma honra aqui do meu lado, eu aprendo muito com vocês. E é isso, cara, acho que, por mais que também você citou aí, né, que a AWS, ela traz várias ferramentas que podem apoiar a gente, também tem a questão de cultural, né, tem uma questão que a empresa também pode olhar e mudar ali o modo que ela faz o gasto dela hoje, né, o controle dela hoje. Mas é muito bom ter participado disso daí, viu, cara? Obrigado mesmo pelo convite. Galera, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado por vocês estarem com a gente. Obrigado mais uma vez a todos. A gente daqui a 15 dias volta. Nós vamos ter um webinar. Estamos caminhando aí, definindo entre inteligência artificial e analytics e publicaremos para vocês. Rodrigo, um abraço para você. Parabéns a todos. Obrigado, gente.